Olá, eu sou Carlos Feu Alvim e coordenei um livro Poder Econômico via Contabilidade, que agora está sendo lançado. Participaram também deste livro a Olga Mafra, a Patrícia Sena e a Miriam Assunção Lepes. O livro, ele nasceu quando nós estávamos revendo os dados das contas nacionais do balanço energético, do balanço de pagamentos, quando estávamos fazendo uma projeção do cenário energético para os próximos anos. E nós nos deparamos com uma mudança de metodologia no balanço de pagamento que havia causado impacto na dívida externa de 120 bilhões de dólares. Uma dívida bruta que, àquela altura, estava na ordem dos 300 bilhões de dólares. Então, a mudança metodológica que provoca o impacto dessa grandeza, ela merecia ser estudada, né? E nós verificamos que, somada a uma outra alteração já conhecida anteriormente, que também resultou de mudanças de recomendações do FMI, a dívida externa, que constava das tabelas do Banco Central, era o dobro da que era divulgada nos boletins do Banco Central sobre o setor externo. E os dados das contas nacionais são fundamentais, assim como os do balanço de pagamento, para qualquer estudo macroeconômico. E eles servem também para avaliações externas sobre a saúde econômica do país. Então, são números que devem merecer uma atenção. Então, esse foi o ponto de partida do nosso livro. Nós nos deparamos com essa mudança importante que tinha sido incorporada naquele ano de 2015 no balanço de pagamentos, e essa mudança era um fruto do sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos, que é editado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Na verdade, essas mudanças haviam sido realizadas em 1992. 1992 é um ano importante na história mundial, porque no Natal do ano anterior, 1991, havia culminado um processo de dissolução da União Soviética. Então, 1992 foi o primeiro ano em que a economia mundial passou a se concentrar e sobretudo, o comando da política mundial foi aquele equilíbrio que havia entre os dois mundos, o mundo capitalista e o mundo chamado comunista, né? Ele desapareceu. Então, isso, lógico, favoreceu enormemente a liderança do poder hegemônico dos Estados Unidos. Bom, nós temos uma revista Economia e Energia e nos chamou a atenção um artigo que falava do poder da contabilidade nas nossas vidas, referindo-se mais especificamente à
as nossas pessoas físicas e jurídicas que costumam ser cobradas pelo que é registrado na sua contabilidade. Seja são cobranças de imposto de renda, sejam de outros impostos. A base para exercer esse poder do governo, ela vem daquilo que consta nas contabilidades individual e das empresas. Mas nós, francamente, não encarávamos as contas nacionais e as contas internacionais como um instrumento de poder. É um pouco contraditório que, no ano de 2015, nós estávamos vendo um processo de impeachment contra a presidente da República por desvios contábeis, pela prática do que era chamada contabilidade criativa. Então, nós, percebendo isso, escrevemos um artigo sobre o poder mais amplo da contabilidade, quer dizer, nos diversos setores. E nos lembramos de uma frase que foi a base da campanha do Bill Clinton contra o Bush pai, em que ele dizia que as pessoas não estavam satisfeitas, não era porque, apesar dos Estados Unidos estarem em uma posição nunca antes alcançada no cenário mundial, e isso foi alcançado em grande parte no mandato do presidente Bush pai, havia um descontentamento. E ele explicava esse descontentamento. É economia, isso era economia. Isso. Quer dizer, a gente não estava percebendo, os cidadãos americanos não estavam percebendo que a economia, apesar de tudo que havia de favorável, não estava bem. E nós nos havíamos surpreendido pelo poder da contabilidade. Temos o título desse artigo, é a contabilidade. Isso é um pouco uma advertência para nós mesmos. Né? É engraçado porque eu, depois de tomar mais conhecimento sobre a contabilidade, eu acabei descobrindo que eu há anos trabalhava em contabilidade, porque eu fiquei por 11 anos num organismo que era de contabilidade e controle de materiais nucleares. Mas o que nós fazíamos era contabilidade. Depois eu passei vários anos fazendo análises de gases de efeito estufa, e eu percebi o que a gente fazia e a metodologia que era usada eram medidas de gases em que você fazia contabilidade daquilo que você emitia cada ano, que era absorvido pela natureza, e o estoque de derivados de carbono, que são a maioria dos gases de efeito estufa. Então, quando você faz um balanço de carbono, nós nos dedicamos a isso, uma metodologia que a gente desenvolveu, a gente estava fazendo a contabilidade de carbono. Quando faz essa contabilidade, nós estamos fazendo a contabilidade dos gases de efeito estufa. Bom, então, esse foi, como nós dissemos, o ponto de partida do livro. Né? E aí nós fomos estudar quais eram as mudanças introduzidas nas contas nacionais e no balanço de pagamentos. E aí nós nos demos conta que aquela mudança
nós havíamos detectado na dívida externa, que é sempre um dado traumático para quem viveu aí tempos passados em que a dívida externa era uma das maiores preocupações do país. Nós vimos que, além desse impacto quantitativo, que era considerável, essas mudanças afetavam profundamente os interesses fundamentais do Brasil. Elas mexiam com as fronteiras econômicas do país e com o próprio conceito de território nacional. Havia sido implantado um novo conceito de comércio internacional que enfraqueceu o poder de cada país hospedeiro de capital, como nós somos, enfraquecia o poder sobre sua economia e reforçava aquela hegemonia política vigente após 1992. É interessante que essa modificação hoje favorece aos países aptos a realizar novos investimentos externos. Isso, ao contrário do que a gente costuma pensar, esses recursos não vêm mais dos Estados Unidos. São outros países, como a Alemanha, a Rússia e principalmente a China. O poder de investimento estão nesses países, mais Japão, mais Canadá, mais Arábia Saudita. São os poucos países que fornecem capital para o mundo. Os demais, e o grande demandador de capital externo é os Estados Unidos. Qual era esse novo conceito internacional e quais eram as consequências? Esse novo conceito dizia que o comércio internacional, o comércio externo, entre países, não é mais o realizado entre suas fronteiras. É o comércio entre residentes e não residentes. Esse é um conceito que, a princípio, a gente não capta a sua importância. Porque, aparentemente, se você considera as exportações do Brasil para o exterior, elas, aparentemente, devem coincidir com o comércio entre os residentes do Brasil e aqueles que residem no exterior. Pode ser que tenha um turista aqui que adquira coisas do Brasil e, assim, tem um comércio para não residentes. E é interessante que essa norma foi aplicada, essa norma de 1993, tanto balanço de pagamentos, manual de balanço de pagamentos, como as instruções dos sistemas de contas nacionais, foram editados em 1993, após uma união de esforços de várias entidades que são representativas do poder econômico internacional. Mas as modificações introduzidas nesse BPM5, elas tiveram um efeito grande na metodologia do tratamento de dados de estoque de capital. Isso exigiu mudanças que só foram implantadas no Brasil em 2001 para o balanço de pagamento e em 1997 para as contas nacionais. Bom, qual era o conceito que antigamente existia de comércio externo? O comércio externo era o comércio entre as fronteiras do país. Então, tudo que entrava
na fronteira do Brasil era importação. Tudo que saía era exportação, tanto para bens como para serviços. É interessante que esse conceito, que foi fruto desse que nós chamamos de quinteto, que passou a dar as cartas nas contas nacionais. Esse quinteto é formado pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela OCDE e pela Comissão Europeia, a parte de estatística da Comissão Europeia, e pelo Departamento de Estatísticas da ONU. Esse conceito foi submetido à Comissão de Estatísticas da ONU e a ONU recusou esse conceito. E aí nós temos uma situação esdrúxula, é que o Manual Internacional de Comércio, as estatísticas do comércio internacional, que estão no IMTS 2010, que ainda é vigente, ela continua adotando o conceito tradicional de comércio entre as fronteiras. Como é que isso é possível? É que a Secretaria, o Departamento de Estatística da ONU é o órgão da Secretaria-Geral da ONU. E as decisões reais se subordinam à Assembleia Geral, que é a Assembleia Geral que, direta ou indiretamente, porque às vezes essa vem de outro órgão colegiado, as indicações, mas a Comissão de Estatística da ONU ela representa o conjunto dos países. E o Departamento de Estatísticas, que oferece suportes à comissão, é o órgão da Secretaria-Geral da ONU, que tem lá sua política própria. Bom, qual a dificuldade do novo conceito de comércio exterior? A dificuldade é que, quando você fala em residentes e não residentes, você pensa em indivíduos. E os indivíduos não fazem comércio. Quem faz comércio são empresas. Pelo menos no mundo das povos, você eventualmente pode importar alguma coisa de uma empresa no exterior. Mas dificilmente você importa de um indivíduo do exterior. E quando você importa, você não registra isso. As coisas estão feitas para detectar movimento entre países. Né? Bom, mas quando você vê as estatísticas de comércio exterior, elas continuam sendo não estatísticas de residentes, não residentes, mas estatísticas de países. Então, como é que é feita essa transferência para o novo conceito? É que nós procuramos ilustrar essa pergunta nessa série de slides aí. O problema é que o registro do PIB e do comércio exterior agora são feitas em função de empresas residentes e não residentes. Ou seja, as unidades de produção, elas podem ser classificadas como residentes e não residentes, de acordo com quem exerce o controle efetivo sobre essas empresas. Isso é uma maneira de escamotear um pouco que o controle efetivo é de quem tem o capital. Né? Na verdade, com essa mudança, o dono do capital, o país onde reside o dono do capital, passa a dar a nacionalidade aos produtos.
Se você tem um produto que é produzido por uma empresa canadense, que tem um controle efetivo canadense, e esse produto é um produto canadense. Se você vender ele para o Brasil, é uma exportação do Canadá para o Brasil, mesmo a empresa estando aqui em território nacional. E se esse produto vier eventualmente a ser exportado, vai ser uma exportação canadense de outros países. Ou seja, é como se houvéssemos mudado as nossas fronteiras. Que, ao dizer que as fronteiras não valem, nós estamos iludindo as fronteiras existentes. Então, nós procuramos fazer aqui no livro um mapeamento do que acontecia no Brasil em virtude dessas modificações. Então, nós fizemos esse esquema, que é o esquema, também a estrutura do livro. É claro que nós, no meio do caminho, tiramos uma série de conclusões que extrapolam esse esquema, mas o livro, do princípio até o final, obedece a esse esquema pré-elaborado para escrever o livro. Né? Então, nós estamos diante de uma mudança conceitual em que o comércio exterior passa a ser o comércio entre residentes e não residentes. Pois não tem uma consequência direta nas contas do Brasil. Né? Agora, quando você muda, ou quando você esclarece que essa nacionalidade é a nacionalidade da empresa, e a residência é a residência do controlador, nós vemos que tudo que for produzido no Brasil sob o controle externo não é mais brasileiro. Então, isso implica uma redução do PIB. Como o Brasil é receptor, ele é hospedeiro, como diz o Banco, o Fundo Monetário Internacional, quer dizer, nós somos hospedeiros do capital de não residentes. Isso resulta que nossos produtos deixam de ser os produtos de empresas que às vezes nós consideramos nacionais. O critério do FMI, elas podem não ser nacionais, elas podem ser não residentes. Então, esse produto deixa de ser um produto brasileiro. Isso implica que, se ele for exportado, ele não entra no cômputo. E, quando nós compramos produtos dessas empresas não residentes, isso é uma importação. Então, ambas as mudanças, para um país receptor de capital como é o Brasil, isso implica na redução do saldo comercial. E que é justamente essa comparação que o próprio Banco Central fez a partir de 2001, mostrava essas diferenças. Você tinha uma redução das exportações e um aumento das importações. Isso reduzia seu saldo comercial e o saldo de balanço de pagamento também, por consequência, era reduzido. Mas a grande mudança conceitual feita no BPM5 foi o cálculo da posição internacional de investimento, a PI. Na verdade, antes, nós tínhamos o balanço de pagamentos, que ele
faz medida de fluxo entre os países ou entre residentes e não residentes. Né? E essa posição internacional de investimentos, ela trata do estoque, o estoque de capital acumulado por não residentes aqui no Brasil e estoque dos nossos residentes no exterior. É um conceito importante aqui, não importa a nacionalidade, mas um estrangeiro que é residente do Brasil, de outra nacionalidade. Se ele for residente do Brasil, ele produzir aqui, isso é produto nacional. Né? Se o controlador estiver aqui no Brasil. Então, se ele exportar para o país dele, nós estamos fazendo uma exportação do produto brasileiro, apesar daquele residente estar lá. E se ele tiver empresas fora do Brasil, o produto dessas empresas também vai ser brasileiro. Mas é claro que isso é uma pequena fração e que, na verdade, quando a gente olha nos impactos, são aqueles que nós mostramos naquele esquema. Bom, então, o que a posição internacional de investimentos apura? Ela apura o passivo, que são, grosso modo, empréstimo no exterior, mais investimento de não residentes. Esse é o passivo. E o ativo são as nossas reservas internacionais, mais os investimentos de residentes do Brasil no exterior. E o saldo é o passivo menos ativo. A gente estranha um pouco os investimentos de não residentes, que nós somos fomos acostumados a dizer que isso é um benefício para o país. E esses investimentos entram para o passivo. E nós vamos ver depois, muitas vezes eles entram na dívida. Em investimentos externos que aumentam a dívida externa do Brasil. Se a gente pensar bem, é natural que seja assim. Porque quando alguém faz um investimento aqui, ele pretende retirar bens ou serviços. Então, quando a pessoa não residente faz um investimento no Brasil, isso cria um compromisso de remessas futuras. Agora, esses dados da posição internacional de investimento são muito úteis para os países, mas são muito importantes também para analisar o poder mundial. E o livro mostra claramente quem são os países que tendem a dominar economicamente o cenário mundial, porque eles têm essa capacidade de exportar capital. É importante a gente considerar que o que aconteceu em relação à dívida externa, que foi o que nos chamou a atenção inicialmente. Né? A dívida externa, antes do balanço de pagamentos, do Manual de Balanço de Pagamentos 5, ela já compreendia empréstimos externos de governos mais particulares, e essa é a dívida que era divulgada para fins internos aqui. Mas também ela inclui uma coisa que surpreende a muita gente, que é empréstimos intercompanhia. O que é isso? Uma empresa tem uma filial aqui no Brasil. Se ela importa, por exemplo, bens, incorpora seu capital aqui no Brasil, isso é registrado como um empréstimo da matriz para a filial. Agora, esse empréstimo, tudo bem, é um empréstimo entre dois organismos externos. Né? Mas esse empréstimo é computado na dívida externa
do Brasil. Não é só no passivo, não. É na parte do passivo que é chamada dívida externa do Brasil. O Brasil, durante muitos anos, resistiu a fazer esse registro. Mas, a partir desse ano, essa medida passou a constar justamente com uma outra fração que aí veio do BPM6, a sexta edição do Manual de Pagamentos do FMI, de balanço de pagamento do FMI. Ele acrescentou os investimentos diretos em renda fixa. Quando você ouve anunciar que o Brasil vai bem, que o capital externo está comprando, está investindo, fazendo investimentos diretos no Brasil, se esses investimentos são aplicados em títulos da renda fixa, geralmente são títulos do Tesouro Nacional, esses investimentos vão imediatamente para a nossa dívida externa. Eles são contabilizados em reais, mas passando pela taxa de câmbio, você chega ao valor em dólar, que é computado na nossa dívida externa. E mais do que isso, se esses investimentos externos, investimentos de não residentes, gerarem novas reaplicações ou reinvestimentos, eles também vão para a dívida externa brasileira. Isso foi a novidade que causou aquela diferença de 120 bilhões de dólares. Foram computados na dívida agora os investimentos diretos em título de renda fixa, mais os reinvestimentos. Vamos dar uma olhada no que constitui esse passivo externo. Então, o passivo tem duas partes. Tem uma parte que a gente chama de outros do passivo, que são investimentos na bolsa, nas bolsas de valores, ou participação de não residentes no capital das empresas brasileiras. Isso tem rendimentos que realimentam um pouco esse capital, né? E tem as remessas, que aí você abate do que entrou. Você tem aplicações de renda fixa. Essas aplicações de renda fixa antes estavam naquela porção amarela ali, né, do outros do passivo. A partir de 2015, ela veio aqui, passou a integrar a nossa dívida. Então, aí, para esse ano, que é o ano de 2019, nós temos um passivo de quase 1,6 bilhão de dólares. Isso é 88% do PIB, é muito. E nós temos os tais empréstimos intercompanhia, que já eram computados, mas não relatados internamente, de 236 bilhões de dólares. E nós temos uma dívida fundamentalmente de empréstimos, de governo e externos, que somam 321 bilhões de dólares. Ou seja, a dívida tradicional, que é essa resultante de empréstimos, ela tem uma outra parte da dívida externa, que é mais do que esse valor dessa dívida tradicional, e é isso que explica por que, de repente, os boletins do Banco Central, que falavam em dívida de 300 e tantos bilhões de dólares, de repente passaram a falar em 600 bilhões de dólares. Tudo isso é bem documentado no livro, porque
são coisas que às vezes tinham versões diferentes, mas hoje essas contas são claramente expostas a partir. Essa direção do Banco Central tem relatado com fidelidade essa medida da nossa dívida externa. Não que essa dívida seja justa. Eu acho que realmente colocar na dívida do país, sobretudo os empréstimo intercompanhia, é um pouco até incoerente com a própria metodologia, porque... mas, por outro lado, existe aí um estímulo para considerar essas empresas não como filiais, mas se elas forem consideradas como não residentes, essa dívida intercompanhia diminuiria. Mas também o que hoje é registrado como produto desapareceria. Essa é uma mudança que ainda está em processo, se processando. Os princípios já estão bem estabelecidos nos manuais, mas as consequências, assim como aconteceu com o BPM5, as consequências do BPM6 ainda não estão todas nas nossas contas. Por isso daí é só para orientar, dizer o que aconteceu. Nós tínhamos uma dívida, né, que sofreu um acréscimo importante, né? Mas vocês veem que as reservas brasileiras também subiram. Então, por que a dívida havia desaparecido? Porque quando se pegava a dívida tradicional e comparava com as reservas superavam e continuam superando a dívida externa, o valor tradicional da dívida. Mas foram acrescentados, não nessa rodada, mas isso já vinha de antes, as operações de intercompanhia e agora os títulos de renda fixa de não residentes. Então, quando a gente olha o quadro total da dívida externa, ela supera muitas reservas e ela não desapareceu. Bom, esse é o quadro que nós estávamos justamente falando do que aconteceu, né? Nós passamos a ter investimentos externos que integram o passivo externo. Isso não era considerado explicitamente a partir da apuração da posição internacional de investimento, passou a ser feito. Nós tivemos agora alguns investimentos externos incluídos na dívida externa. Então, como resultado, a gente teve um aumento da dívida externa. E chegamos ao passivo externo, que em 2018 atingiu 80% do PIB, em 2019 já estava em 90% do PIB. Bom, existe uma outra mudança em curso, é que o BPM6 ele já fala da possibilidade de uma empresa que tem uma parte de capital de não residentes, uma parte de residentes, ela divida a sua contabilidade em duas. Então, a parte que for de capital não residente será uma parte não residente, então seria uma unidade do outro país aqui dentro do Brasil, uma unidade de produção que não produziria mais, não integraria mais o PIB nacional. Mas tem outro conceito que ainda as consequências são, a meu ver, maiores e implicam um assunto que concerne a nossa segurança nacional. É que
parte do balanço de pagamentos e da posição internacional de investimento, ela agora não fala mais, porque você não fala mais em fronteiras, você não fala mais em países. Você fala em economias. Né? E não se fala mais em território nacional. Você fala do território econômico da economia, porque país foi riscado do manual. E nisso existe uma diferença, que o sistema de contas nacionais ainda fala de países. A balança de pagamento fala em economias. Quer dizer, tem a economia dos Estados Unidos e a economia do Brasil. Economia chinesa. Se a economia chinesa produz dentro do Brasil, aquilo é um produto chinês. Então, o território nacional é o território nacional menos enclaves. Esses enclaves explícitos são as embaixadas, as bases militares, os organismos científicos, um órgão internacional. Esses são enclaves identificados por esse nome. E tem as empresas que não residentes, que na prática são enclaves. Né? Então, o território nacional passa assim: o território das nossas fronteiras, mais os enclaves. Esse conceito é mostrado aqui de uma maneira um pouco brutal, que é mostrando que unidades de produtoras, porque tem também uma coisa muito importante. Plataformas, navios, aeronaves, se elas agregam algum valor, esse valor é da bandeira de origem. Quer dizer, um transatlântico aí que faça turismo na costa brasileira e esteja registrado em outro país, aquele PIB gerado ali é um PIB alocado a outro país. O mesmo acontece com a plataforma. Se a empresa é não residente, o petróleo produzido é de outro país. Se nós consumirmos esse petróleo é importado. E é interessante que o petróleo já não havia muitas dúvidas, mas o BPM6 incluiu, no caráter de mercadorias, ele diz que eletricidade é uma mercadoria, água é uma mercadoria. Porque antes as nossas contas tratavam isso como serviço. Mas não. A transmissão é um serviço, mas a eletricidade é um bem. E, como tal, elas entram na classificação, se produzidas por não residentes, quer dizer, a água dos nossos mananciais produzida por não residente é um produto estrangeiro, um produto não nacional. Então, quer dizer, o quadro é meio tenebroso, mas é o reflexo da realidade econômica. Se nós pensarmos no que é o território econômico brasileiro, é o território, a terra propriamente dita, as águas sobre as quais, e o subsolo, né, sobre as quais nós exercemos a nossa soberania, o ar também, né, o espaço aéreo também é considerado parte do território nacional. Então, desse território são subtraídos espaços sob o controle de outras economias. E quando a gente tenta quantificar isso, porque ainda nós não temos uma estatística oficial do total de investimentos, de bens, de capital, no país que pertence à
residentes do Brasil. Mas nós temos maneiras indiretas de calcular isso. E os cálculos indicam que nós temos um capital fixo no Brasil de cerca de 4,6 trilhões de dólares. Isso são dados de 2018. 1,5 bilhão, trilhão, essas é uma grandeza que a gente dificilmente tem noção. 1,5 trilhão pertence a não residentes. E 3,2 trilhões pertencem a nacionais, aos nacionais. A soma aí não coincide, mas é questão do último arredondamento do último algarismo. Ou seja, cerca de 1/3 do capital fixo no Brasil já pertence a estrangeiros, a não residentes. E essa é uma situação, porque se nós continuarmos nesse processo, e agora nós temos um imenso processo de privatização, que se cair na mão de não residentes, corre o risco de nós deixarmos de ser acionistas majoritários dessa empresa Brasil. Né? Então, isso é uma questão que realmente todo país pensa e nós devemos também pensar. Aí eu não vou me estender muito sobre esse assunto, mas o tal saldo na posição de internacional de investimentos identifica os países que são aplicadores de recursos, tem mais recursos aplicados no exterior do que recursos estrangeiros, né? Você faz o saldo entre os ativos e os passivos sendo as dívidas e os investimentos do seu país, os ativos sendo os investimentos que você tem no exterior e os investimentos no próprio país, nós vemos que a situação dos Estados Unidos está longe de ser de um exportador de capital. Ele tem um saldo negativo de 41% do PIB. Nós vemos que o Brasil, a situação é um pouco parecida. Nós temos menos 37% do PIB na mão de não residentes. Né? Isso daí é um critério um pouquinho diferente daqueles que nós estávamos mostrando, que a tal fração da dívida resultante de investimentos diretos em títulos de renda fixa é um critério que o Brasil já aceitou, outros países não aceitaram. Então, as estatísticas do Banco Mundial ainda não incorporam isso. Mas o verde aí nos dá os países que são exportadores de capital. Ou seja, o Canadá, por exemplo, que tem uma imensa dívida bruta em relação ao PIB, ele, na verdade, tem também um saldo. E o Canadá é um país investidor externo. O grande investidor, que é a China, tem 19% do PIB no balanço. Né? Nós vemos países como a Alemanha, que não nos surpreende muito que esteja nesses países exportadores, como o Japão também, e quanto mais verde, mais perto dos 100% do PIB. E nós temos países importadores de capital importantes, como é o próprio Estados Unidos, o México, nós mesmos, a Austrália. Não é de se admirar também que a Arábia Saudita seja um país com um saldo grande, né? A Noruega. Ou seja,
E nós temos nosso vizinho, a Argentina, com 3% só. Quer dizer, é um país, do ponto de vista de controle do seu capital, ele estaria em uma posição mais confortável que a do Brasil. Inclusive, tem muito investimento argentino no Brasil. Bom, finalmente, nós temos um outro aspecto aí, só para finalizar, sobre como é que o poder econômico assumiu o instrumento contabilidade. Nós temos 3 contabilidades importantes. Um são das contas nacionais. Isso aí era uma coisa que que a ONU se ocupava, o seu departamento de estatística, é claro, com a participação dos outros países, mas é interessante que justamente até o desmonte dos países soviéticos, os países do bloco comunista, eles tinham uma maneira diferente de fazer a contabilidade nacional. E é interessante que houve uma aproximação das duas metodologias. A metodologia das contas nacionais, elas têm uma particularidade muito interessante, e isso vem dessa aproximação dos conceitos, é que nós tratamos fundamentalmente das produções físicas. Nós temos índice de aumento da produção dos diversos setores pela produção física. E depois, um índice de preço comum a esses setores mede o valor. Né? Então, nós temos uma contabilidade fundamentalmente valorada no nível do acréscimo da produção em relação ao ano anterior. Você pega na base do ano passado e depois faz uma atualização considerando os preços do índice de preço específico para cada setor. Bom, nós vimos que a outra contabilidade, a contabilidade externa, fundamentalmente isso está com o FMI, e nós então tivemos essa mudança que eu já havia me referido do fluxo, de medidas de fluxo, que se limitava a isso, e para ter uma posição internacional de investimentos, que é o estoque de capital. Vou lembrar que, em paralelo, o Banco Central de todos os países já calculavam a dívida externa, que é parte do passivo. Né? A dívida externa já tem um levantamento de longa data. Como também já era feito o inventário do movimento intercompanhia. Bom, as normas internacionais para grandes empresas, elas tinham um organismo situado na Europa, que foi ampliado, mas passou esse organismo, passou o seu acervo para um novo organismo, que é localizado também nos Estados Unidos, e é uma organização privada. O Brasil até tem participação nessa organização, mas não é o Brasil. A organização privada escolhe consultores de renome, e felizmente nós temos brasileiros lá, mas eles são representantes a título pessoal. Quer dizer, o Brasil participa indiretamente, mas os critérios da escolha
desses consultores, que fazem o conselho deles, é uma escolha da direção desse organismo privado que faz essas normas. E nós mostramos aí que essas normas, também o organismo privado aqui faz a transposição para o nosso cenário, para as nossas exigências, né? E essas normas são endossadas pelos organismos estatais praticamente sem um filtro que olhe o interesse nacional. As normas são adaptadas à nossa realidade, mas elas são fundamentalmente normas internacionais que são adotadas quase imediatamente pelo Brasil. Então, esse é um mecanismo também que é descrito no livro, mas, ou seja, também nós temos um setor de normas internacionais que não são impostas para o Brasil, mas são aceitas sem muita discussão, porque elas são normas internacionais apenas traduzidas e normalmente o que acontece é o contrário. Nós nos adaptamos às normas internacionais. Mas isso é apenas para dar uma ideia de como existe por trás desses novos conceitos de contabilidade o exercício do poder econômico que fundamentalmente cuida dos interesses do investidor. Isso daí nós chamamos essa mudança que houve o pós-consenso de Washington. Você tinha uma série de medidas que fizeram parte aí da nossa dever de casa, que foram estabelecidas no chamado consenso de Washington. Hoje ela tem novos parâmetros, né? Dentro desses novos parâmetros existe uma concentração do poder hegemônico, que aconteceu nesse período aí de transição para uma fase mais equilibrada que parece que nós estamos entrando agora. Mas durante esse período houve uma extensão, por exemplo, nos Estados Unidos, eles se julgam o direito agora de julgar causas que eles consideram que afetam a economia deles. Os tribunais dos Estados Unidos aplicam o princípio de extraterritorialidade que nós acatamos. Por exemplo, nós acatamos que cidadãos brasileiros fossem processados por escândalos no futebol. Crimes que foram cometidos ou na Suíça ou no Brasil, mas que nós até aplaudimos, porque julgamos que havia mesmo corrupção, mas isso se manifestou nesse caso aí, que é espantoso, que ninguém tenha reclamado, né? Parece espantoso. Imagina se fosse o contrário, se fosse um problema na Liga de Futebol Americano e nós, por alguma razão, achássemos, ou qualquer outro país mais importante achasse que isso tinha prejudicado seus interesses. Eu não sei como o futebol, nosso futebol, afetou os interesses americanos,
mas você teve essa extraterritorialidade dos tribunais americanos, que, por exemplo, no caso da Argentina, que é um caso que nós citamos também, eles acabaram impondo. A Argentina tinha feito um acordo da sua dívida externa, os credores, chamados credores abutres, compraram essa dívida que parte havia negociado e a Argentina passou a dar preferência de pagamento a esses com que ela tinha negociado a dívida. Isso foi os tribunais americanos conseguiram, travando a circulação de capital argentino, e isso acabou que a Argentina admitiu a pagar igualmente os outros credores. É um assunto que ainda está em discussão, mas esse poder. Bom, as empresas estatais brasileiras sofreram aí inúmeros processos porque tinham ação na Bolsa Americana e o fato da Bolsa lá ter sido prejudicada, as nossas estatais foram condenadas a pagar indenizações. Então, existe uma reestruturação do poder e essa reestruturação ela tem sido feita através da contabilidade. E como a contabilidade é considerada uma coisa técnica, as regras da contabilidade são aceitas sem o exame de autoridades que deviam estar preocupadas com as consequências, né? Quer dizer, se nós temos medidas que alteram o nosso conceito de território nacional, é preciso que isso seja analisado do ponto de vista de segurança nacional. E essa análise tem escapado aos órgãos competentes. Quer dizer, uma dos juramentos que faz o presidente da República é defender o nosso território nacional. Essa é a missão fundamental das Forças Armadas, da nossa defesa, porque a defesa não é só Forças Armadas, né? Nós, às vezes, fazemos uma confusão. A defesa nacional é um assunto complexo, não se refere somente ao poder militar e devia interessar a todos os cidadãos, como acontece na maioria dos países fortes, né? Os problemas de defesa não são problemas, podem ser problemas tecnológicos, econômicos, mas ao se criar esse conceito de território nacional, alterar esse conceito para o território econômico, nós estamos mexendo com coisas fundamentais que deviam ser analisadas amplamente pelo Congresso, que também o Congresso tem um papel na defesa do território nacional. Então, e eu acho que essa escolha de território, a palavra território e a definição do território econômico é tudo que nós sabemos. É a terra, o espaço aéreo, o espaço de influência marítimo, menos, e agora menos, os enclaves e
regiões, ou as frações desse território, que que têm o controle efetivo de residentes em outros países. Essa definição que eu estou falando de ser o território menos enclave, ela é explícita no Manual de Balanço de Pagamento. Isso foi uma coisa que mudou no BPM5 em relação ao BPM6. A gente falar que o território econômico não precisa ser mais contínuo. Ou seja, é o território econômico, é o território nacional, mas algumas coisas que você tenha em outros territórios, e menos as coisas, as unidades que estão sob o controle de outro país. Quer dizer, é um conceito importante, a gente vê até um resquício de colonialismo, que você não precisaria mais conquistar o território. Você reconheceria a fronteira econômica prevalecendo sobre a fronteira dos países. E quando você fez aquela modificação, você mexeu com uma coisa muito sagrada para os que acreditam no conceito de país, que são as suas fronteiras. O território nacional é uma coisa importante para qualquer país. Bom, obrigado. Dizer que fazer uma propaganda aqui que o livro está à venda na Amazon.com, colocando o título do livro, vocês encontram. Ele, por enquanto, está disponível na forma eletrônica, mas nós estamos cuidando para a edição desse livro. Muito obrigado e agradeço aos que tenham me ouvido eventualmente. Muito obrigado.